Mas minha Bíblia tem um título que diz: Ele o justifica a Deus e diz a Jó que o seu pecado estorva a sua bênção. E prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça. Porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas contigo, está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver os ímpios e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes com os reis nos tronos os assenta para sempre. E assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhe faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela-los aos seus ouvidos para o seu ensino, e diz-lhes que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem, e os seus anos em delícia. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados, e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os eles não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Aos aflitos livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também se desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da sua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não seja levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesse em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados no seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometestes maldade? Lembra-te de engrandecer as tuas obras que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular, porque reúne as gotas das águas que derramam em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre os homens abundantemente. Porventura também se poderão entender as expressões das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque por essas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com a sua mão encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado, acerca do temporal que sobe. Amém? Os irmãos podem se assentar, louvado seja o Senhor. Aleluia! E aqui a palavra vai falar sobre a justiça de Deus, né? Sobre como o Senhor é justo. É e ainda assim, Ele olha para nós, né? Como Ele é grande, mas Ele nos olha. Ele glória! De nós, né? Louvado seja o nome do Senhor. E é tão interessante porque aqui essa passagem vai falar, né? Quem pode entender ao Senhor? Ninguém. Quem pode entender os seus desígnios? Quem pode entender os seus planos, né? Porque há anos atrás o Senhor mandou que Josué amaldiçoasse Jericó. Verdade. E anos depois o mesmo Deus mandou que ele abençoe Jericó. Eita, Jesus! Quem pode entender isso? É verdade. Quem pode compreender o agir do Senhor? Oh, glória! E aqui, né, a palavra do Senhor vai mostrar que quando Eliseu ele abençoa Jericó, há uma mudança. O Senhor ele muda o cenário. Ele muda um cativeiro de uma cidade. E Jó não é diferente. É verdade. Porque Jó ele passou por um período ali de aflição, um período de prova, um período de luta. Mas o Senhor ele muda o cativeiro de Jó. É dessa Ele maneira. faz algo que ninguém consegue entender. Jesus. Né? Ele multiplica, fala que Jó 2 vezes mais do que Jó já tinha. Meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aí a palavra do Senhor ela começa dizendo, né, no verso 3, perdão. Desde longe repetirei a minha opinião e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas contigo. Está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é a sua força de coração. Louvado seja o Senhor. Aleluia! É que fala que o Senhor ele é um Deus tão grande É verdade. e a ninguém ele despreza. Oh, maravilhoso! E é
genealogia de Jesus, quando você vai lá em Mateus, tem uma prostituta e uma moabita. Porque a palavra do Senhor fala que todo o muro de Jericó caiu. Mas o lugar onde era a casa de Raabe não caiu nem sequer uma pedra. É verdade. E aí todo mundo olha, mas Senhor, era uma prostituta. Mas Senhor, ela não era nada. Mas ela tinha algo que nenhum deles tinha. Um temor ao Senhor. Oh, glória! Raabe, ela verdadeiramente conheceu Deus. o Deus de Israel. E ela se entrega. E ali de todos, o Senhor não livrou rei, não livrou criança, não livrou príncipe, mas ele livrou uma prostituta. Ele não fez exceção, ele não olhou que ela era uma prostituta. Ele olhou o coração dela e viu algo que ele não viu em nenhum daqueles que estavam ali. Né? Louvado seja o Senhor, ele está visualizando nossas vidas, né? Muitos olham e falam assim, nossa Senhor, mas ele? Mas ela? O que ela tem? O que ele tem? Mas aí o Senhor, ele fala, né? Eu vi dentro dele algo que eu não vi. Em muitos, né? Porque Jesus muitos olham da e falam assim, glória! Senhor, mas ela era Aleluia, feiticeira. meu Deus! Mas ele era algo, ele fazia isso e aquilo e agora é crente. Mas o Senhor, ele viu uma sinceridade. Ele viu um quebrantamento de coração. Louvado seja o Senhor. E aí a palavra do Senhor, não deixa viver o ímpio e faz justiça ao aflito. Do justo não tira os seus olhos, ante como os reis nos tronos assenta para sempre. E assim são exaltados. Aleluias, né? Então a palavra do Senhor vai mostrar que ele é aquele que abate, mas ele também é o que exalta, né? O Senhor, ele fala na sua palavra, eu sou aquele que mato, mas também sou aquele que faço viver. É verdade. Eu sou o que amaldiçoa, mas eu também sou aquele que dou a bênção. Né? Deus, Seja o Senhor. Porque lá em Deuteronômio o Senhor vai falar que existia dois montes. O Gerim, que era o monte da bênção, e Ebal, que era o monte da maldição. E aí o Senhor vai falar que o mesmo Deus que ele vai dar a bênção para Israel, ele é o mesmo Deus que amaldiçoou Israel se eles entrarem em pecado. É verdade. O mesmo Deus que amaldiçoou Jericó porque era uma cidade pagã, seja de coisa que não agradava o Senhor, foi o Deus que abençoou pelo amor do povo dele. Aleluia! Porque o povo do Senhor se encontrava em Jericó. Oh, glória! Sabe, eles falam assim, não tem como a gente viver aqui. Porque as águas são más, a terra é estéril, não tem como a gente viver. Né? E ali o Senhor fala, vai lá, Eliseu. Joga sal. É, meu Deus. Né? É muito interessante, porque normalmente a gente pensa assim, vai adoçar? Vamos jogar açúcar, adoçar. Mas ele manda jogar sal. Eita, Jesus da Porque glória! o sal, ele não É verdade. perece. O açúcar, você coloca lá no copo, você gira, ele se desfaz. O sal, ele não perece. Sempre tem aquelas pedrinhas É de sal no verdade. final do Oh, copo. Deus! Ele não se desfaz, né? Louvado seja o Senhor. O sal também, né, a gente vai ver que ele é usado para purificar, para limpar a ferida. Ele é usado para conservar, né? E o que o Senhor está falando para nós? Ele é o sal que sara nossas feridas. É verdade. Ele é o sal que nos conserva a presença do Senhor. Aleluia, Na semana passada, o Senhor, ele falou aqui, né? Que se não fosse por ele, a gente já teria desistido. Se não fosse por ele, a gente já tinha parado e falado, não vou mais continuar. Mas ele é o sal que nos conserva. Eu creio, Pai. Que nos faz manter Eu a creio, presença Jesus. dele, né? Louvado seja o Louvado Senhor. seja Deus. E o verso 15, né? Ele me chamou muita atenção aqui porque fala: ao aflito, livra da sua opressão, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias das tuas mãos serão cheias de gordura. Aleluias. O Senhor está falando que Ele é um Deus que Ele muda cenário. Ele é um Deus que Ele tira da aflição e coloca num lugar espaçoso. Verdade, Pai. Ele é um Deus que faz aquilo que ninguém pode Oh, fazer. Deus, Porque a maravilhoso. gente vai ver que Sodoma e Gomorra, elas foram destruídas. E até hoje, no lugar onde é Sodoma e Gomorra, existe uma camada grossa de cinzas pelo fogo que cai lá. E lá não cresce nada, não cresce erva, não cresce nada, não tem nem bicho. Mas Jericó, até hoje, é a cidade das palmeiras. É lindo, Jesus. Até hoje, Glória! ela é frutífera, as águas são boas, a terra não é mais estéril. É verdade. Louvado seja o Senhor. E aquele louvor, né, que vocês gostam muito de falar, um dia eu fui em trevas, mas hoje eu sou sol. Eu fui um pouco seco, eu não tinha nada, mas hoje eu sou oceano. E é isso que a palavra do Senhor fala, né? Esse vale, eu lembro que na semana passada eu abri o culto e eu fui passando aqui orando. E aí o Senhor, ele me trazia assim, que aqui é o vale de Ezequiel. Aquele vale tinha ossos secos, não tinha nada. Mas o Senhor fala, Ezequiel, profetiza.
E aqueles ossos eles começam a ter carne. Eu Eles creio, têm membros. Deus. E fala que ele se levanta como um grande exército do Senhor. Aleluia, E é assim Deus. nas nossas vidas. A gente está passando por esse vale e muitas vezes a gente pensa assim, meu Deus, acabou. O meu sonho morreu, não tem mais jeito. Mas o Senhor fala que Ele vai fazer viver novamente. O sonho que morreu, Ele faz ressuscitar. A saúde que não tem mais, Ele dá em dobro. Aqui nesse vale, porque é humilhante. Passar aqui o pé arde. O pé arde, ficar toda hora passando aqui, né? Mas o Senhor fala, né, que era a humilhação. É verdade. Que Ele vai nos honrar, Vai né? nos honrar. Que Ele vai nos levantar. Ô, glória! E para deixar aqui a palavra da campanha, né? 2 Reis 2. Glória! Louvado seja Deus! Engrandecido é o nome do Senhor. 2 Reis 2, a partir do verso 19, por conta do horário, diz assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que boa é a habitação dessa cidade, como meu senhor vê, porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me uma salva nova, e ponde nela sal, e lá trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, e deitou o sal nele, e disse: Assim diz o Senhor: Sararei a estas águas, e não haverá mais nelas morte, nem esterilidade. Ficaram, pois, são daquelas águas até os dias de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha dito. E até os dias de hoje, Jericó é a cidade das famílias, né? E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus.